Olá, muito boa tarde. Queremos passar no programa Eclésia a experiência de viver o jubileu do mundo das comunicações. É isso que está a acontecer aqui na Sala Paulo VI, essa sala de audiências com o Papa Francisco e com encontros de muitos grupos para diferentes fins. E neste caso é este encontro com comunicadores de todo o mundo a marcar de facto a primeira celebração jubilar que acontece ao longo deste ano 2025. Vamos falar com alguns participantes. Mas antes queremos dar espaço, como sempre acontece aqui no programa Eclésia em cada quarta-feira, as geografias do mundo onde permanece a perseguição por motivos religiosos. O que leva um jovem a querer dedicar toda a sua vida a Deus, à Igreja, ao próximo? O que é que leva um jovem a oferecer a sua vida, o melhor dos seus anos, aos outros? É sempre surpreendente perceber que há jovens capazes dos gestos mais altruístas, apesar de viverem numa sociedade consumista que privilegia o sucesso, o carro de cilindrada, a casa confortável, a carreira. É surpreendente perceber que há jovens que têm como máxima ambição estarem apenas ao serviço dos outros, ao serviço da sociedade, dos mais necessitados. Esses jovens são seminaristas e muitos, milhares deles, são apoiados diretamente pela Fundação AIS. Hay mucha gente que busca a Dios y hay muy pocos sacerdotes. Cada vez la gente busca más y esa hambre de Dios no puede ser saciada. Entonces yo me dije en un momento de mi vida, puedes hacer algo. Puedes llevar a Dios a su presencia. Puedes hacerte instrumento de Él y entregar tu vida y ser feliz además. La felicidad es el punto fundamental en esta entrega. Uno es feliz y puede hacer a los demás felices. Yo me imagino ser un sacerdote de parroquia, con mucha oración, con mucho sacramento y con mucha cercanía hacia la gente. Yo me imagino llevándoles a Jesucristo y la palabra a esas personas que sienten realmente que necesitan de Dios. Me gustaría que los jóvenes vengan a la misa, conozcan a Jesús, que las familias enteras que vengan a la misa. Mi vocación es ser santo. Mi vocación es servir. Mi vocación es el Señor. Diego, Javier e Ramiro são jovens como os outros. Poderíamos vê-los daqui a uns anos como engenheiros, como médicos, professores, advogados, mas não. Daqui a uns anos vamos vê-los, isso sim, atrás de um altar, a celebrar a missa. Vamos vê-los a confortar idosos e doentes. Vamos vê-los a distribuir comida, roupa e afeto pelos pobres e pelos sem-abrigo. Vamos vê-los a espalhar sorrisos e ternura pelas ruas das cidades. Daqui a uns anos, todos eles vão ser sacerdotes. Sabia que há no mundo, neste preciso momento, mais de 11 mil jovens como Diego, Javier e Ramiro? Todos eles são seminaristas, todos eles são apoiados diretamente pela Fundação AIS para que daqui a uns anos também possam eles espalhar a ternura de Deus pelas ruas do mundo. Todas as semanas nós marcamos encontro aqui porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda.
é também para dar voz a quem é perseguido que mantemos aqui neste programa esta parceria com a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. E como dizia no início do programa, estamos na Sala Paulo VI, onde o Papa se encontra com inúmeros grupos. Desta vez será com os jornalistas, com comunicadores de todo o mundo. Nós, neste programa, queremos levar até si o testemunho e a partilha de alguns dos comunicadores de Portugal que estão a participar neste jubileu. Estamos a gravar estas entrevistas no início desta sessão e, por isso, enfim, com algumas passagens dos participantes, mas começavam por falar com o Padre João Basto, que é da Diocese de Viana do Castelo, a cuidar da comunicação, e a primeira pergunta que fazia era que provocação é esta do Papa também aos comunicadores de os chamar para a primeira celebração jubilar? E parece-me que o Papa tem aqui uma intuição muito interessante, porque, em primeiro lugar, quem comunica a partir da Igreja, comunica em união sempre com o Papa. Quem não comunica a partir da Igreja, mas comunica a Igreja, comunica aquilo que é também uma realidade que é feita a partir do Papa. Mas parece-me que há aqui uma intuição interessante que deriva da homilia que ouvimos ontem em São João de Latrão, depois da liturgia penitencial. Aquilo que o cardeal vigário de Roma disse, mostrando que o jornalismo e a comunicação não é uma condenação. Quando nós hoje vemos muitas vozes que associam uma notícia ou uma abordagem jornalística a uma espécie de intermissão indevida, parece-me que é muito interessante. E isto está também relacionado com a ideia da porta, não é? A porta é um umbral, um lugar de entrada e de saída, mas também de passagem, e parece-me que o jornalismo e a comunicação vista do ponto de vista do jubileu é algo de uma abertura maior e não de uma espécie de condenação. É aquilo que Jesus faz no Evangelho da mulher adúltera, que é fazer perguntas para contar uma história. Agora, mas como é que isso depois, de facto, se concretiza, por exemplo, na Diocese de Viana do Castelo, no exercício da comunicação que é necessário fazer? Há dois setores que nós temos na Diocese de Viana do Castelo, que creio que é comum a todas as dioceses de Portugal, que é um setor de comunicação interna e um setor de comunicação externa. Parece-me que a nível da comunicação interna, muitas vezes nas tensões que existem no interior da Igreja, é necessário fazer silêncio e fazer perguntas, como Jesus fez nesse caso, e entender que muitas vezes a transparência não é uma condenação. Por outro lado, naquilo que é a comunicação externa, parece-me que na nossa relação com tudo aquilo que são os meios de comunicação social, entender também que as perguntas que nos fazem não são um encostar à parede, são uma forma de tornar a Igreja ainda mais clara e transparente. Uma boa estratégia para esta comunicação, sem dúvida. Padre João, felicidades para esse trabalho. Vamos tentar aqui falar com outros participantes. Eu convidava a Rita a deixar o telemóvel um bocadinho e a pôr-se aqui para falar connosco. Rita Carvalho, do Ponto SJ, que provocação é esta que o Papa faz aos comunicadores de os chamar para começar a celebrar o jubileu? Eu acho que é uma provocação e uma responsabilidade acima de tudo, porque prova que é importante levar esta mensagem para o mundo inteiro e que é uma responsabilidade de todos, e que o facto de sermos nós, os jornalistas, os primeiros a vir aqui a Roma, é mesmo para nos entusiasmarmos, para depois voltarmos para as nossas comunidades e para os nossos serviços e podermos, através da comunicação que fazermos, também entusiasmarmos outros para que participem nas suas comunidades, e se puderem vir até Roma, tanto melhor. Nós ouvíamos na missa de abertura um desafio a que os jornalistas não só comunicassem... Pode passar, faz favor. Nós estamos aqui, de facto, no início deste encontro com o Papa, mas ouvíamos o desafio a procurar não só notícias, mas a procurar a esperança. Isso é um exercício que é possível no jornalismo? Eu acho que é possível, mas como o Papa também dizia ontem na sua mensagem, isso implica desmontar aqui algumas dificuldades que a comunicação apresenta, e que a nossa comunicação, não só na mediática, mas também nas outras formas todas de comunicação, desarmar a comunicação, como o Papa dizia, combater esta polarização, combater a desinformação. Portanto, acho que é uma responsabilidade de todos podermos fazer o melhor que podemos no nosso trabalho, desmontar no fundo estes mecanismos, e também procurar boas histórias, boas coisas para contar aos outros e que possam também animar. E como dizia o Papa também, a esperança é performativa, não é só uma esperança de ficarmos à espera que as coisas aconteçam. Portanto, acho que levamos aqui também uma responsabilidade grande. Muito bem, obrigado, felicidades por esse trabalho. Eu convidava o Padre Álvaro a vir aqui até junto de nós também, se faz favor, enquanto que de facto os participantes vão passando. Se calhar chegamos um bocadinho mais aqui para passar as pessoas. Padre Álvaro, que desafio é este que o Papa coloca aos comunicadores, nomeadamente a quem tem que comunicar a missão, para comunicar a esperança? Em primeiro lugar, acho que é importante a questão da proximidade. Quanto mais próximos estamos do sujeito da missão e
interlocutor da missão também, a dimensão da esperança torna-se uma experiência vivida também da nossa parte. Não só vivemos a missão para os outros, mas vivemos a missão com os outros. E a dimensão da esperança é para mim uma das mais importantes do Evangelho, por tudo aquilo que Jesus disse e fez, deu esperança a todos aqueles que ele encontrou. Então, para nós missionários, ir ao encontro do outro significa precisamente isso, sermos pessoas de esperança e que acreditamos no mundo melhor e sobretudo em pessoas melhores e na partilha do que somos e do que fazemos, respeitando a interculturalidade, respeitando as diferenças, procuramos aquilo que é comum. E uma das coisas que é comum a todos os povos, onde quer que estejam e quem quer que sejam, é esta procura de uma felicidade associada a uma esperança, que é possível ser feliz num mundo muitas vezes contraditório. Acredito que para, enfim, aqueles de quem vocês falam na imprensa missionária, a voz que dele nos chega é capaz de ser o único meio para tomarmos conhecimento do que acontece nessas geografias. Sim, exatamente, ou seja, o missionário é um que entra não só na cultura, mas faz parte dessa cultura, faz parte desse povo. Havia um colega meu que dizia o nosso coração a nossa casa é onde está o coração. E o missionário é chamado a ser um com, não um somente para, mas um com aqueles que fazem parte da sua vida e da sua missão. Portanto, esperança é isto, é também partilhar quem somos, o que temos, que é o Evangelho e a nossa fé, e sobretudo também receber esperança de quem a encontramos, porque nós também precisamos dela. Enquanto partilhamos consigo histórias de quem participa neste jubileu, aguarda-se de facto o encontro com o Papa e este momento cultural que marca o jubileu dos jornalistas. Falamos também com Joaquim Franco, jornalista da TVI e CNN. Joaquim, que provocação é esta que o Papa faz aos jornalistas ao convocá-los para a primeira celebração jubilar? Até tendo em conta o mundo comunicacional que nós temos, é salutar que o Papa mantenha esta preocupação. Aliás, a mensagem que ele envia para o mundo da comunicação e também para os jornalistas a assinalar este dia é muito clara sobre as preocupações do Papa Francisco. E eu diria que é relevante ter na voz do Papa e assim também na Igreja um aliado da boa causa da comunicação e da boa causa jornalística. Os tempos são preocupantes, portanto é salutar e é de realçar, de sublinhar esta preocupação do Papa, percebendo que ele está preocupado com os jornalistas, com o meio jornalístico e com as perplexidades que vão invadindo este meio. É uma convicção muito segura de que, de facto, os areópagos hoje, o mundo mediático, é o ambiente também de uma mundividência cristã. É um mundo algorítmico, e sendo um mundo algorítmico, é um mundo com capacidade para segregar. E, portanto, se é um mundo com capacidade para segregar, é um mundo que vai ao invés da própria mensagem evangélica. Por isso, hoje, mais do que nunca, este sentido da cultura ou da ética cristã é também um impulso para a reflexão sobre o que se vai fazendo no meio jornalístico. Não é transformar os jornalistas em missionários cristãos ou católicos ou quer que seja, mas perceber que há uma ética comportamental que bebe muito no Evangelho, não só, mas também na cultura evangélica e, portanto, isso pode, de facto, dar aqui pistas para repensar o mundo da comunicação. E de que forma é que isto chega depois às redações? De que forma é que isso chega ao teu cotidiano? Há aqui uma barreira que é difícil de transpor? Barreira, acho que essa é a expressão adequada. Há uma barreira de preconceito que vai prevalecendo ainda. Aliás, vai se reforçando até com o passar do tempo. Mas também parece que isso é perfeitamente natural. Isto é o fruto da secularização, e não só o fruto da secularização, mas também do meio jornalístico que está muito sujeito ao algoritmo. A tradição religiosa vai caindo, perdendo-se a dinâmica da tradição religiosa, perde-se a prática também em certa medida e perde-se a expressão que isso pode ter, a expressão mediática que pode ter o fenómeno religioso ou a dinâmica religiosa. Portanto, é difícil trazer para os grandes meios de comunicação social a temática religiosa. Fura-se essa barreira com um ou outro aspecto mais ou menos escandaloso, mais ou menos do imediato, como dizia Dom José Tolentino Mendonça, desafiado a refletir também connosco esta dimensão. Estamos muito vocacionados para o imediato, para a rama e pouco para o aprofundamento. E a linguagem religiosa, particularmente a vivência cristã, é vivência de aprofundamento, de reflexão. Dizer a religião nas redes sociais talvez não seja o mais adequado. Dizer a religião nas redes sociais faz com que a religião ou a temática religiosa fique também dependente da lógica algorítmica. Não é o adequado. Portanto, há aqui uma reflexão que tem de ser feita.
no meio jornalístico como um todo e também na forma como a Igreja ou as religiões comunicam neste tempo que é muito adverso. Joaquim, felicidades para essa aventura. Obrigado. E obrigado também por essa participação aqui. E eu agora ia falar com o Henrique Matos, que se calhar não tem tanto esta dificuldade, de colocar o tema da religião no trabalho de cada dia, não é? O Joaquim falava de facto dessa dificuldade de abordar o tema da religião nas redações generalistas. Que desafio é este que o Papa faz de facto aos jornalistas para comunicar o jubileu? Ao fim e ao cabo, o desafio, quanto a mim, é muito concreto. É transmitir aquilo que a Igreja faz. Eu acho que isso é sempre aquilo que causa impacto e gera efeito na audiência, nas pessoas que nos escutam, que nos veem. Há uma Igreja que trabalha na proximidade, que trabalha na entrega, que trabalha na dedicação, que constrói em cada dia, por vezes histórias escondidas. E eu acho que é isso que realmente toca as pessoas. Porque, ao fim e ao cabo, nada diferente do que Cristo fazia no seu tempo. Ele não fez palestras profundas, não desenvolveu conceitos teológicos, contava histórias muito simples e dava o seu testemunho de vida. E acho que esta é a forma eficaz de comunicar a fé hoje em dia, é o gesto, o fazer, o estar, o ser, porque é a Igreja a acontecer. Participar neste jubileu, que motivação dá, que compromisso envolve também para essa comunicação das histórias do acontecer? Desde logo é perceber que somos uma família alargada, que somos um grupo forte, coeso e que estamos todos sintonizados também numa mesma missão. Isso é essencial para também nos dar força, nos dar alento. Também esta ocasião é sempre ocasião de partilha, de troca de experiências. Acontecem aqui várias coisas, desde as conferências à conversa simples e informal com quem está ao nosso lado. Acaba por ser um enriquecimento e também um reforço de energia e de dinâmica para depois levarmos para o nosso trabalho, que é feito, como vemos, e aqui podemos ver isso à escala planetária. Obrigado, Henrique. Felicidades para esse trabalho. São de facto diferentes vivências, até mesmo profissionais, desta comunicação. Está aqui a chegar junto a nós Carmo Rodeia, da Diocese de Angra, nos Açores. Gostava que partilhasse connosco o que é esta participação e que compromisso também provoca nos comunicadores para comunicar a esperança. Bom, o jubileu é justamente isso, não é? Aproveitarmos um momento também para pararmos, refletirmos e também nós próprios nos convertermos. E isto tem sido aquilo que o Papa nos tem pedido durante este jubileu, sobretudo a nós comunicadores. É muito sintomático que o jubileu da esperança, em termos de comemorações dos jubileus temáticos, comece justamente com o jubileu dos comunicadores. Isto dá-nos uma responsabilidade e, ao mesmo tempo, uma confiança enorme de que este Papa valoriza a comunicação, em primeiro lugar. Em segundo lugar, esta ideia de que somos todos protagonistas. Ontem o Dom José Tolentino dizia que nós estamos muito habituados a cobrir os eventos dos outros, aquilo que os outros dizem, e pediu-nos para, de uma forma muito insistente, sermos também protagonistas. E ser protagonistas é fazer diferente daquilo que temos feito até agora. E, portanto, eu entendo este jubileu como um convite a eu parar, fazer reset e tentar melhorar aquilo que faço todos os dias em termos de comunicação. Fica essa sugestão. Obrigado, Carmo. Felicidades para o trabalho de comunicação, no caso na Diocese de Angra. E fomos ouvindo aqui ao longo destas partilhas essa mensagem do Cardeal Dom José Tolentino Mendonça. Antes, ainda neste programa, vamos retomar algumas dessas mensagens essenciais que ele quis transmitir aos comunicadores de Portugal. O Papa Francisco tem feito um grande trabalho de desarmamento dos corações. E a verdade é que hoje é mais claro que as religiões estão ao serviço da paz. Estão ao serviço do diálogo, do encontro, colocam-se na defesa dos grandes valores da civilização e são mediadores de encontro, reforçam a coesão nas sociedades. Hoje, o papel da religião em 2025 é visto de uma forma
digamos, muito mais esperançosa, e isso é também um contributo deste pontificado. Tudo aquilo que vemos hoje acontecer, uma turbulência dentro das democracias, é uma espécie de trabalhos de parto de um tempo novo, de uma época nova da história, que o Papa tantas vezes nos diz. Ele diz: não vivemos apenas um tempo com muitas múltiplas mudanças, mas vivemos uma mudança de época. Eu tive o privilégio, a graça de estar na última vez, agora que ele inaugurou a segunda Porta Santa na prisão de Rebíbia. Para lá da emoção, da celebração, da intensidade de tudo, quando o Papa vinha embora no carro, ouvia-se dos edifícios da prisão aqueles que não podiam vir, e era uma coisa emocionante que arrepiava. Francesco, noi ti amiamo, Francesco. Daquelas grades, por detrás daquelas grades, gritavam o nome do Papa. E isso mostra como a capacidade de chegar com uma palavra de esperança a lugares humanos muito sensíveis, muitas vezes do qual diríamos toda a esperança foi removida, foi deixada para trás. Ele tem de facto conseguido injetar e inspirar esperança em populações e experiências de sofrimento do mundo contemporâneo, que nós dizemos, bem, é verdade que o copo está meio vazio, mas também vemos tantos sinais de esperança, tantos sinais de esperança. Então, estamos como que hipotecados a este testamento de esperança que o Papa nos está a transmitir. Mensagens que marcaram esta celebração do Jubileu do Mundo das Comunicações, nomeadamente para os participantes de Portugal, e que vamos, ao longo dos próximos dias, semanas, vamos retomando aqui no programa Eclésia para recordar não só o que foi a vivência deste jubileu, mas também as mensagens que levamos aqui do Vaticano. Desejo-lhe uma ótima tarde. Até amanhã, se Deus quiser.